Oi, gente. Vamos dar sequência à nossa aula de genética, né? Na semana passada enviei para vocês um texto falando sobre a primeira lei de Mendel e hoje vamos ver um pouquinho das aplicações dessa primeira lei de Mendel. Para isso, vamos recordar um pouquinho o que são os genes. Eu já passei essa imagem aqui para vocês num texto há um tempinho atrás. E ele fala assim, né, que o organismo humano ele é formado por trilhões de células e cada célula tem um núcleo e no núcleo contém vários cromossomos. Que são cromossomos, né? Cada cromossomo é uma longa molécula de DNA, né? E essa longa molécula ela tem sequências, pedacinhos dela que são funcionais, que formam as características. Depois, mais para frente, vamos ver o que é isso, né? Essas pequenas sequências são os genes. E cada gene, essa sequência de DNA, ela é funcional, né? Que ela vai determinar certas características do nosso corpo. Por exemplo, a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo. Diversas características, até mesmo de uma planta, né? Como vai ser a cor da flor, o cheiro da planta, a cor da fruta, o sabor, tudo isso é determinado por um gene. E cada gene, ele fica numa determinada região específica do DNA. Essa região do cromossomo, aliás, essa determinada região do cromossomo, ela é chamada de locus. Tanto que a palavra locus, em latim, significa lugar, né? Então, cada sequência de DNA que está ali naquela região, naquele mesmo locus, vai ser o gene. Só que cada gene, os genes não precisam ser idênticos, né? Então, é por isso que nós dizemos que eles são alelos, um ao outro. Então, esse nome significa alelos são os mesmos genes que ocupam o mesmo locus. Mas não necessariamente eles são idênticos. Por exemplo, um gene que determina a cor de uma semente, se a semente vai ser verde ou amarela, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eles ocupam o mesmo locus, mas eles não são iguais. Por isso que cada um vai determinar uma cor diferente no indivíduo de uma ervilha, a semente de uma planta de ervilha. Quando no mesmo locus nós temos a cada par de cromossomos um vem do pai e um vem da mãe, né? E se no mesmo locus nós temos genes iguais, esses genes eles são chamados de homozigotos. E quando os genes são diferentes, nós dizemos que eles são heterozigotos, tá? Mas para determinada característica, um gene dominante é um gene que prevalece sua característica. A sua característica vai prevalecer quando eles são em heterozigose, né? Nós temos, por exemplo, aqui na imagem um Vzão e um Vzinho. O Vzão, a característica dele vai dominar sobre a do Vzinho. Então, ela não vai aparecer quando eles aparecem em heterozigose, tá bom? E nós chamamos de recessivo. Recessivo é o caráter menos frequente na população, assim, ele não se expressa em heterozigose, tá bom? E são várias características que o Mendel observou na espécie de ervilha, né? Nós temos várias características. Forma da semente, a dominante é a lisa e a recessiva é a rugosa. Cor da semente. A cor dominante é a amarela e a recessiva é a verde. Cor da flor. Púrpura é dominante, branca é recessiva. Forma da vagem. Lisa, você vê assim, ela é lisinha, e rugosa, sendo a rugosa recessiva. Cor da vagem. A vagem da ervilha ela pode ser verde ou amarela. Posição da flor. Na planta, a flor pode estar axial, né? Não na ponta, ou terminal, se ela estiver bem na ponta do galinho. Altura do pé, ele pode ser mais alto ou mais baixo, tá? São características diferentes de cada indivíduo, assim como cada ser humano é diferente um do outro,
As plantas da mesma espécie também são diferentes umas das outras, assim como cachorros, né? Nós temos cachorros uns diferentes dos outros, gatos uns diferentes dos outros, né? Embora sejam da mesma espécie, eles têm uma variedade genética. Isso é muito importante, a variedade genética, tá? Numa população. Isso é importante principalmente quando formos analisar a evolução, tá? Ela é muito importante, a variação genética dentro de uma população. Vamos agora, então, analisar separadamente cada característica, tá bom? Vamos começar pelo clássico lá que a gente viu na historinha do Mendel, né? Que é a cor da semente. Foi a primeira observação que ele fez. Sementes amarelas e sementes verdes. Então, vamos fazer uma análise quando cruzar, né, dois espécimes homozigotos, né, para amarelo e para verde. Nesse caso, a cor amarela é dominante, então nós vamos representar por azão, azão, e verde por azinho, azinho. No caso aqui, nós vamos representar o pai, azão, azão, a mãe, azinho, azinho, a planta pai e a planta mãe, né? A planta pai é doadora, né, do pólen e a planta mãe é doadora do óvulo. Então, os gametas azão, azão vão ser sempre azão e os gametas de azinho, azinho vão ser somente azinho. Então, os filhos vão ser todos azão, azinho, porque vai juntar um gameta do pai e um gameta da mãe. Nós vamos ter ali no fim um filho azão, azinho, tá? Então, quando eu cruzo uma ervilha de semente amarela, homozigota amarela, azão, azão, com uma planta com semente verde, azinho, azinho, nós vamos ter todos os filhos com sementes amarelas, azão, azinho. Com isso, Mendel ficou curioso, né? Porque ele via quando ele cruzava plantas amarelas com verdes, na primeira geração só nasciam sementes amarelas, todas amarelas. Então foi por isso que ele começou a investigar isso, né? Esses foram os primeiros estudos sobre genética aqui no mundo ocidental. Depois ele pegou essas plantas heterozigotas, também podemos chamá-las de híbridas, né? Azão, azinho, e cruzou uma com a outra. Na verdade, ocorre a autofecundação, ou seja, essas plantas elas não têm as pétalas abertas, então elas se fecundam elas mesmas, né? É isso que chamamos, que vocês viram no texto, chamado de autofecundação, né? Diferentemente do experimento que o Mendel fez, ele ia lá, cortava e pegava o pólen de uma e colocava na outra. Isso não é o autocruzamento, né? O cruzamento é entre indivíduos diferentes. Aqui no caso é no mesmo indivíduo, né? Porque a planta hermafrodita ela tem pólen e óvulo na mesma flor. Então ele deixou ocorrer a autofecundação. Então, quais são os gametas de um heterozigoto? Então são dois tipos de gametas, azão e azinho. Azão, azinho para esse gene, para esse mesmo locus, tá? Na mesma extensão do cromossomo, nós vamos ter vários genes, mas aqui nesse caso estamos analisando apenas um gene. Tomem cuidado com isso. Então, quando eu cruzo um pai, azão, azinho, com uma mãe, azão, azinho, olha o que eu vou ter. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Como são 4 possibilidades, cada uma representa 25%. Um quarto é igual a 25%. Mas azão, azão e azão, azinho, como é um gene dominante, nós vamos ter 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes, tá? Mas isso são probabilidades, tá? No caso, ele estava estudando várias e várias plantas, então ocorria isso mesmo, 75% de todas as plantas
das sementes eram amarelas e 25% eram verdes, né? Mas se eu tenho uma planta só, a probabilidade é de 75% ser amarela e 25% ser verde, mas isso não vai ocorrer, porque bem certinho, né? Isso pode variar um pouco porque estamos tratando de probabilidades. Mas quando eu trato de uma população muito grande, mais de 1000 pés, por exemplo, não precisa ser 1000, pode ser 100 pés de ervilhas, as chances vão ser mais visíveis do que num indivíduo só, né? A mesma coisa, a probabilidade de você ter um filho homem e um filho mulher, né? Elas são 50% e nem sempre isso vai acontecer. Tem pessoas que têm 4 filhos homem, 4 mulher, então isso é só uma probabilidade, não uma realidade, tá? Digo assim, 50% de nascer do sexo masculino e do sexo feminino, tá bom, gente? Não vamos misturar as coisas. Tô falando de sexo. Isso não tem nada a ver com gênero ou orientação sexual, é somente o sexo biológico, tá bom? Então, para fechar, esse quadrinho aqui representa bem mais bonitinho, né, o que acontece, né? Os pais azão, azinho, os gametas azão, azinho, separados, e depois eles se juntam, né? 25% azão, azão, 50% azão, azinho, 25% azinho, azinho. Mas, né, sendo 75% de amarelos, né, de sementes amarelas, e 25% de sementes verdes. E aqui nós temos uma regra mais prática, né? Nós temos aqui, podemos fazer esse quadrinho aqui, essa tabelinha, onde nós colocamos os gametas na primeira coluna, né, tanto vertical quanto horizontal. Então, uma mãe, azão, azão, e um pai, azinho, azinho, nós vamos cruzando. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Então, nós vamos ter todos os filhos, 100% dos filhos, azão, azinho, que representa 100% de característica da cor da semente amarela. E aí agora eu faço a mesma coisa quando eu vou cruzar uma mãe azão, azinho com um pai azão, azinho, né? Então eu coloco aqui nas primeiras colunas, tanto vertical quanto horizontal, eu coloco os gametas, né? Azão, azinho, azão, azinho. Então eu vou cruzar azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Coloco sempre o maiúsculo primeiro, tá? Quando eu tenho nesse caso aqui. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então eu vou ter 25% de azinho, azão, azão, 25% azinho, azinho, 50%, porque eu tenho 2/4, né, de azão, azinho. Então 75% das sementes vão ser amarelas. Probabilidade, viu, gente? Lembra que é 75% de probabilidade. Porque cada vez vai ser uma probabilidade, né? E 25% de verdes, tá? A mesma coisa, a probabilidade de eu jogar um dado e cair um número 3 é 1/6, né? Então toda vez vai ser 1/6, tá? Não quer dizer que se eu jogar na primeira vez isso vai ocorrer, né? Se eu jogar 6 vezes, uma vez vai ter que cair o número 3. Isso não tá de acordo com a realidade, é somente a probabilidade, tá? Mas se eu jogar 6.000 vezes, isso se torna mais próximo do real, tá? Então lembrem-se que a probabilidade é algo muito importante, mas quando eu tenho um número reduzido de amostras, isso se torna meio que impossível, né? Mas quando eu vou aumentando o número de vezes, as coisas podem acontecer conforme a probabilidade mesmo, certinho. A mesma coisa se eu jogar cara e coroa, né? A probabilidade de dar cara vai ser 50%. Mas se eu jogar 2 vezes, pode dar coroa 2 vezes. E eu não falo assim, mas a probabilidade era ser metade das vezes ser cara.
Mas eu tenho que jogar muitas vezes para dar certo, assim. Aí eu vou contar 50% de cara, 50% de coroa. Mas se eu jogar 10 vezes, é pouco. É muito pouco para poder testar uma probabilidade. Tá bom? E agora, quando eu tenho uma mãe azão, azinho e um pai azinho, azinho, o que eu vou ter? Eu venho aqui e coloco na coluna vertical azão, os gametas azão, azinho e na horizontal os gametas do pai, azinho, azinho. Então, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, 50% dos filhos tem a probabilidade de ser azão, azinho, 50% dos filhos azinho, assim, azinho. Então, 50% das sementes, a probabilidade é de serem amarelas e a probabilidade de 50% das sementes serem verdes. E é a mesma coisa, uma mãe azão, azinho e um pai azão, azão. Nós vamos ter 50% dos filhos azão, azão, 50% dos filhos azão, azinho, mas todos são amarelos, porque nós estamos falando de genes dominantes, né, dominância de genes, tanto em heterozigose, então 100% dos filhos serão de sementes amarelas. E nós podemos ir muito além, né? O Mendel observou várias características da ervilha. Por que isso? Porque é uma planta de crescimento rápido, as gerações têm um curto prazo, então dá para observar muita coisa em pouco tempo. Então é muito mais fácil analisar a genética em uma planta do que numa espécie que tem muitos anos de vida, né? Então vamos para a característica da altura do pé, né, de ervilha. O gene dominante é para os pés altos, né, e tem também as características de pé baixo. Então, nós vamos representar o dominante como Bzão e o recessivo como Bzinho. Começando por pais Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Né? Os gametas do Bzão, Bzão vai ser somente Bzão, Bzinho, Bzinho, gameta, Bzinho. E quando eu cruzo esses pais, eu vou ter filhos heterozigotos, Bzão, Bzinho. Heterozigotos é a mesma coisa que híbrido aqui nesse caso de genética, tá bom? Então, para representar melhor, né, os gametas se formando, né? Por que se forma? Porque numa célula, lembra que numa célula somática, né, eu tinha os cromossomos aos pares, aí nos gametas esse número se dividia à metade, né, que é o caso do espermatozoide, do óvulo, mas no caso dessas plantas com flor, que são as angiospermas, elas não têm espermatozoides, elas têm o grão de pólen, né? Evolutivamente aconteceu e surgiu o pólen nas plantas, que representa a mesma coisa que o nosso espermatozoide, né? Dentro do pólen tem uma célula gamética que é parecida com a mesma função do espermatozoide. Eu vi aqui que tá errado, na verdade, isso aqui, ó, tá vendo? É para estar aqui e esse aqui desse lado, ó. Por quê? Pai Bzão, Bzão, só vai ter gametas Bzão e Bzão. Bzinho, Bzinho, Bzinho e Bzinho. Vou ver se lá atrás eu não estava errado também. Peraí, só um minuto. Bom, voltei para trás, estava certo. Era só esse aqui que estava errado, né? Então, os gametas de Bzão, Bzão é sempre Bzão. Bzinho, Bzinho, Bzinho. Aí, quando eu junto aqui, né? Quando eu formo a célula o zigoto, né? A célula ovo, eu vou ter Bzão, Bzinho. E eu vou ter um indivíduo heterozigoto. E aí vamos fazer aquele cruzamento mesmo. Bzão com Bzão. Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão. Bzão, Bzinho. Sempre o maiúsculo primeiro e o minúsculo depois. Depois Bzinho com Bzinho. Bzinho, Bzinho. Então, 75% dos pés serão altos. 25% dos pés serão baixos. Aí, agora sim, né? Os pais Bzão, Bzinho, né? Os filhos, os gametas Bzão e Bzinho, Bzão e Bzinho, e eu vou ter 75%
amarelos, mas 25% bezinho, bezão, bezão, 25% bezinho, bezinho e 50% bezão, bezinho. Gente, é muito ruim ficar falando bezão, bezinho, azão, azinho, cezão, cezinho. Vocês vão ver que pode falar qualquer letra do alfabeto, mas isso vai ser variável, pode ser B1, B2, tá? Isso vai depender do problema que vocês estiverem analisando. Claro que nós estamos ainda vendo somente a primeira lei de Mendel. Existem várias outras coisas mais do que isso, tá? Esse é o básico da genética. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a tabelinha, né? Então eu pego na primeira coluna e na primeira linha, claro, eu tinha falado nas primeiras colunas não, né? Primeira coluna, na primeira linha, eu coloco o quê? Os gametas. Então, os gametas da mãe, bezão, bezão, os gametas do pai, bezinho, bezinho, e eu vou ter 100% dos filhos, bezão, bezinho, né? Bezão, bezinho, bezão com bezinho, da bezão, bezinho. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Então, eu vou ter 100% dos filhos, bezão, bezinho, 100% das plantas serão altas. Mesmo eu cruzando uma mãe alta com um pai baixo, eu vou ter 100% dos filhos altos. E por aí vai, né? Vamos pegar bezão, bezinho, bezão, bezinho. 75% das plantas altas, 25% baixas, porque eu vou ter 25% bezão, bezão, 25% bezinho, bezinho, 50% bezão, bezinho. 50 mais 25, 75, porque elas contêm os genes dominantes, né? E agora aqui vocês também veem, né? Bezão, bezinho, com bezinho, bezinho, né? 50% bezão, bezinho, 50% bezinho, bezinho. E para finalizar, né? Bezão, bezinho, com bezão, bezão, todos os filhos serão altos, né? Mesmo sendo 50% bezão, bezão, 50% bezão, bezinho. 100% das plantas serão altas porque elas contêm todas, né? Os genes dominantes e somente o recessivo ele não vai expressar sua característica aqui neste caso, tá bom? Então era só isso para vocês verem como é que se faz essas tabelinhas, esses cruzamentos na primeira lei de Mendel, tá bom? Até mais!